Viver é Melhor de volta pela Boa Vontade TV, agradecendo muito a audiência de todos que estão conosco nesta tarde, especialmente começando a semana. A gente reservou esse espaço aqui no programa, aproveitando a especialidade do nosso convidado para tirar algumas dúvidas sobre coronavírus, Covid-19, porque a gente sabe que é um desafio de saúde que hoje chama muita atenção das pessoas e há muitas dúvidas ainda. Apesar de tanta informação, doutor, e é muito interessante observar isso nesses tempos que a gente vive. A gente tem tanta informação que vira desinformação. É verdade. Que a gente não sabe o que é verdade, no que acreditar, o que fazer. O senhor é especialista da área de otorrinolaringologia também. Essa é uma área em que os médicos estão todos atentos para ver o desdobramento de tudo isso, porque é uma doença respiratória, no fim das contas, correto, É isso mesmo, doutor? correto. É uma virose, né? Então, os vírus sofrem mutações, a cada ano surgem novas viroses, visto que a vacina da gripe, ela surge nesse momento em que os vírus fazem mutações. E esse é mais um vírus mutante, porém extremamente disseminatório na população, vamos dizer assim, né, porque ele passa muito fácil, né, então é muito de fácil contágio de pessoa para pessoa, e é essa riqueza que esse vírus traz nos dias de hoje. Doutora, a gente tem a pergunta aqui de uma telespectadora de São Paulo, capital, é a Clarice. Oi, Clarice, boa tarde, obrigada pela pergunta. A gente fala muito dos grupos de risco, né? Da preocupação com os idosos, com pessoas com doenças crônicas e com doenças respiratórias. E a Clarice pergunta, pessoas com rinite e sinusite são grupo de risco, doutor? Não é esse tipo de doença crônica que a gente se refere. Muitas vezes a gente é questionado sobre esse tipo de doença, ou então o asmático, mas enfim, os principais o principal grupo de risco é sim o idoso ou é o imunossuprimido. E quando a gente fala de imunossupressão, quer dizer, o sistema imune com um certo déficit, nós estamos falando da pessoa muitas vezes com câncer, com alguma doença linfoproliferativa, os linfomas, condições que realmente geram prejuízo para a imunidade. Até HIV, por exemplo, que faz tratamento... positivo, que faz tratamento, que mexe realmente a hepatite, que faz os tratamentos com interferon, de fato mexem com a imunidade. E esses sim são os maiores grupos de risco. Então, pessoas com sinusite e rinite mantêm... Não tem que se preocupar. Os cuidados gerais da população. Agora, se um idoso tem asma, sinusite, rinite, Já estamos falando de uma outra população que aí pelo fator idade por si só, ela já está mais debilitada e isso pode gerar então maiores consequências. E quais são essas consequências? O principal é a falta de ar, né? Essa pessoa entrar então num processo de dificuldade respiratória aguda e é esse processo que faz com que a pessoa tenha que procurar de fato os hospitais, que é isso que a gente tem recomendado, né? O menor sinal, uma febrinha que durou 1 dia, 2 dias, uma tosse, espirros. Hoje o que se recomenda é que essa pessoa tente buscar o tratamento em casa, principalmente se ela não faz parte desse grupo de risco, que são os idosos e que têm essas patologias de base, né? Mas a gente não sabe determinar qual é aquela pessoa que vai ter esse processo respiratório agudo. Pode acontecer num jovem, né? Então é esse sinal de alerta que tem que ser levado em consideração para que assim a pessoa procure, portanto, um hospital para que tenha um cuidado mais intensivo. O sinal de alerta principal é a dificuldade de respirar. É a dificuldade respiratória, sem sombra de dúvidas. E é isso que deve ser motivado para que a pessoa busque o hospital e aí sim ela vai passar por testes, vai fazer o teste, que é a pesquisa do PCR, do coronavírus, e aí sim, uma vez diagnosticado essa condição patológica, os cuidados respiratórios vão ser dados para essa pessoa. Algumas perguntas chegando aqui, a gente vai respondendo. A Maria Carla de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. E Maria, boa tarde. Pergunta se é possível ter coronavírus mais de uma vez.
esse novo coronavírus? Não. O coronavírus, na verdade, cria um aspecto de imunidade para a pessoa e essa pessoa que acaba se infectando, ela cria anticorpos e dificilmente ela teria, a não ser que esse coronavírus tenha alguma mutação. Chegue com um novo formato, chegue com um novo assim. formato, mas a imunidade está aí para isso, para ser criada e não se ter uma nova reinfecção. Inclusive, essa faz parte da resposta da dúvida do João Inácio de Barreto, São Paulo. E João, qual a diferença de coronavírus para o Covid-19, doutor? Não, na verdade a gente está falando de uma mesma classe, é porque já existem outros coronavírus. Por isso que a gente usa o termo novo coronavírus. Ele já apareceu no nosso ambiente, mas como ele sofre mutações, então a gente está falando realmente dessa formação aqui de 2019. Exatamente. Há outras doenças, inclusive, já registradas na história, a gente já pôde falar aqui no programa, causadas pelo coronavírus. Sim. Mas a gente tem agora uma mutação e nós estamos falando desse novo coronavírus. O que a gente está referindo, então, é esse vírus mutante. A pergunta do Márcio Cardoso, do Rio de Janeiro. Quanto tempo o vírus sobrevive no ambiente? Em pouco tempo. Na verdade, o vírus, ele é transmitido por partículas, por gotículas de saliva, né? Então ele não fica num ambiente, ele não fica flutuando num ambiente. A gente tem que se preocupar com aquela relação interpessoal. Então, se eu estou muito próximo, ou se eu espirro, se eu tuço muito próximo, e qual é a distância? Em torno de 2 metros, né? Então, ele não tem o hábito. Então, por exemplo, se eu tossir aqui, o colega que está ali atrás, ele não vai pegar esse vírus, porque o vírus não tem essa capacidade de flutuação. Tá. Na verdade, o que ele é carreado pelas partículas de gotículas, que são a salivação, né? Então, esse é o grande cuidado. Ou então o suor, né? Por isso que o controle de transmissão está realmente no contato de pessoa para pessoa e na proximidade de que a gente tem que realmente segurar. Isso tem que evitar. E isso tem que evitar, porque essa é a forma de propagação do vírus. Última pergunta da Daniela Ferreira, de Marília. Qual é a melhor máscara para usar nesses tempos de crise, doutor? Isso, é uma ótima pergunta. Muitas pessoas usam aquela máscara cirúrgica, né? E que, na verdade, se a gente for avaliar, ela tem alguns microporos que poderiam passar micropartículas. Obviamente é uma forma já de se proteger, mas se for ao pé da letra, a máscara que evita essa passagem e que evitam-se esses microporos é uma máscara chamada N95, também conhecida como máscara bico de pato. Essa sim é a máscara mais eficaz para se conter a transmissibilidade. Mas é necessário, doutor? Justifica a gente hoje sair num desespero atrás de máscara? Ou a gente ainda deve manter o lavar as mãos, ou não tossir ou espirrar em cima das pessoas? Encerrar assim, porque as pessoas estão entrando num desespero tão grande, pagando R$200 numa caixa de máscara. Precisa disso? Ou a gente continua investindo no básico aqui, doutor? Investir no básico nunca foi tão fundamental. Bem feito, um básico bem feito. Isso, nunca foi tão fundamental. Então, realmente, o desespero não cabe neste momento. O que cabe realmente são todas as condições de lavagem de mãos, esfregar bem as mãos, né? Deixar água corrente, lavar entre os dedos, lavar com água e sabão, né? A condição de que a gente tem que proteger a boca, nariz, numa condição de espirro, por exemplo, ou de tossida. Então, esta condição mais básica realmente faz diferença. Para quais profissionais, eu já estou falando, né, cabem essa utilização. Então, para os profissionais da saúde, por exemplo, para quem vai trabalhar com grupo de risco, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que se o grupo de risco é o idoso, eu tenho que tomar cuidado para que eu não leve para casa esse tipo de vírus e aí eu vou transmitir para o meu avô, para quem tem uma condição patológica. Então, o que vale é esse bom senso. Se eu não vou até o meu avô, que mora em Minas, que mora em outra localidade, realmente a condição é muito mais tranquila do que parece. Agora, se eu tenho na minha casa alguém com uma debilidade, já mais velho, essa condição de cuidado tem que ser um pouco mais intensiva.
Muito obrigada a todos que mandaram perguntas. Muito obrigada, doutor Danilo, por conversar com a gente hoje no Viver é Melhor. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Eu agradeço, para mim sempre um grande prazer, uma grande honra. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, doutor Danilo Esguilar, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Aproveitou para tirar as nossas dúvidas também sobre Covid-19. A gente continua conversando aqui no programa. Sempre esse assunto vai voltar, todos eles. Uma boa noite de sono para a saúde e também a importância da prevenção com relação ao novo coronavírus. Nós vamos para o intervalo agora e encerramos no próximo bloco Viver é Melhor de hoje. A gente já volta.